Bíblia, pode abri-la aí no livro de Gênesis, capítulo 12. Nós vamos entender hoje. Hoje nós vamos começar um novo tema, um estudo bíblico sobre como se tornar a própria bênção. Como se tornar o quê? Note que não é sobre como receber uma bênção. Não. Receber uma bênção é muito pouco, comparado ao que Deus quer fazer na nossa vida, na sua vida. Deus não quer te dar uma bênção. Ele quer te fazer, te tornar uma bênção. E esse é o tema do que nós vamos começar a estudar hoje, pelas próximas semanas. Isso que você recebeu, a folha, nós não vamos ler juntos aqui não. Você leva para casa. Isso aqui é um reforço do que nós falamos domingo. E trata-se do propósito de Ana que vai acontecer no dia 12 de outubro aqui. Depois a gente fala mais sobre isso, mas você leva para casa e lê. Vamos falar sobre o que é essa bênção, se tornar esta bênção. Deus falou para Abraão, lá em Gênesis 12, assim, capítulo 12, versículos 1 e 2. Ele disse assim, leia em voz alta, por favor. Então Deus chegou para Abraão e mandou que ele saísse da sua terra, da casa do pai e dos parentes e fosse para onde? Qual era a terra? Deus não mostrou, ele iria mostrar. Quer dizer, Abraão teria de crer na palavra de Deus, crer em Deus. Eu não sei aonde é, mas eu creio que ele vai me guiar. Imagine eu chegar para você e falar assim, arruma as tuas malas, arruma as tuas coisas, vende o que você não pode levar e pega só o que você vai poder levar, que você vai fazer uma viagem. A primeira pergunta que você ia fazer é o quê? Abraão não perguntou. Porque Deus também já disse, eu vou mostrar para você, eu não vou mostrar agora, eu vou mostrar depois. Então Abraão teve de crer na palavra de Deus. E este foi o primeiro teste de fé de Abraão. Por isso ele foi escolhido. Porque ele era um homem do tipo de fé dependente, fé obediente. Fé não é religiosidade. Abraão não tinha uma igreja que ele frequentava. Abraão não tinha um pastor que ele consultava. Abraão não tinha a Bíblia para ler. Abraão não conhecia Deus. Essa foi a primeira vez que Deus falou com Abraão. Abraão tinha o quê? Ele tinha um desejo, um anseio puro e sincero de conhecer a Deus. Seu pai Abraão era idólatra. O pai de Abraão era idólatra, Terá. Era um homem idólatra. Então Abraão cresceu no meio da idolatria. Mas a inteligência, a fé inteligente de Abraão, quer dizer, a inteligência, ele raciocinava, fazia ele concluir que aqueles deuses de pau que o pai adorava, não podiam ser deuses. Não fazia sentido. Você pegar um pedaço de pau, você faz a imagem com a sua própria mão e depois coloca lá no altar e você pede favores, aquilo que você criou. Quer dizer, o Criador pede ajuda à criatura. Então Abraão pensou e rejeitou aquela idolatria. Com certeza ele procurou nesses deuses a solução da esterilidade da sua esposa, Sara, que não podia engravidar. Também não teve resultado. Então ele se tornou digamos assim, uma espécie de ateu ou agnóstico, mas sincero.
E por ele ser sincero e de caráter, e a gente vê o caráter de Abraão na forma que ele tratava a sua esposa, apesar de ela ser estéril, que ele recusou-se tomar uma outra mulher. Então esse caráter íntegro, esse caráter de tomar as dores da sua esposa, de não querer impor à sua esposa a humilhação que já existia, que era a humilhação de não dar filhos, ele não queria acrescentar essa humilhação, uma dor e uma vergonha maior, e tomar uma segunda mulher para ter filhos, que a cultura da época permitia completamente, isso era normal, mas ele não quis fazer aquilo. Então Deus foi atraído a Abraão por esse caráter que ele tinha. Então, quando Deus fala, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, é porque Deus tinha que separar Abraão daquele povo idólatra para começar uma nova história com ele, uma nova nação. E ele fala assim, ele continua dizendo, e far-te-ei o quê? Uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome. E aí ele fala, e tu serás... Então veja, parece uma redundância, né? Porque ele já tinha falado, abençoar-te-ei. Ele já tinha falado, eu vou te abençoar. Para que falar de novo, tu serás uma bênção? Porque são duas coisas diferentes. Primeiro Deus iria abençoá-lo. Depois Deus iria, no final, quando Deus tivesse, digamos assim, terminado a sua obra na vida de Abraão, Abraão não seria apenas um abençoado, ele seria a própria bênção. E é isso que Deus quer fazer na nossa vida, na sua vida. O trabalho final de Deus, o trabalho final dele na sua vida, não é uma bênção apenas que você esteja buscando. O que é uma bênção? Uma bênção, eu consegui um emprego, graças a Deus, estava desempregado, fui abençoado, ganhei um emprego, uma bênção. Estava doente, fui curado. Eu não sofria de depressão, não sofro mais. Tinha uma dor, não tenho mais. Tinha um vício, não tenho mais. Tudo isso são bênçãos. Bispo, eu tive sempre uma vida amorosa, fracassada, mas graças a Deus, olha, vou casar no fim do ano, porque encontrei uma pessoa de Deus para casar. Foi abençoado. São bênçãos. Coisas que a gente precisa para a nossa vida aqui na terra. Mas essas coisas vêm e vão. Você ganha um emprego hoje, daqui a pouquinho perde aquele emprego, aí tem que procurar outro. Cura de uma doença hoje, daqui a pouquinho aparece outra dor. Assim por diante, a vida é assim. A vida aqui na terra é uma vida de lutas. Então, as pessoas vão sempre ficar buscando bênçãos, correndo atrás de bênçãos. Por isso que elas não conseguem conhecer a Deus, porque elas ficam fissuradas nas bênçãos de Deus, em vez de ficar fissurado em Deus e no projeto de Deus para a vida delas, que é muito maior do que uma bênção aqui ou ali. O projeto de Deus na sua vida é fazer de você uma bênção. Você, em outras palavras, ser um abençoador. Onde você for, você vai abençoar o lugar que você chegar. Onde você colocar os pés ali, chega a bênção ali. Você entrou numa casa, aquela casa é abençoada. Você colocou as mãos para fazer alguma coisa, aquilo ali vai prosperar, aquilo vai crescer, independente do que for. Porque você é a bênção, você abençoa onde você vai. A pessoa que entra em contato com você, que interage com você, ela é abençoada. Por quê? Porque você passa bênção para elas. Você está sempre dando, jorrando como uma fonte. As pessoas vêm a você para receber, porque você tem muito para dar. Na verdade, você não tem muito. Você tem uma fonte inesgotável, que é Deus. O que sai de você é inesgotável.
como Jesus disse, do seu interior fluirão rios de águas vivas. As pessoas bebem desses rios de águas vivas e não acaba. Você dá e dá e dá e dá, e as pessoas estão sempre recebendo e você tem sempre mais para dar. Por quê? Porque você se tornou a bênção, a fonte de bênção. É isso que Jesus quer fazer na nossa vida, quer fazer em você. Então isso é muito mais do que uma bênçãozinho aqui ou ali. E você precisa abrir a sua mente, você precisa abrir a sua visão para isso. Porque senão você vai ficar como um eterno mendigo espiritual. Sempre com o pires na mão, pedindo, ora por mim. Põe uma bênçãozinha aqui, Senhor. Olha, hoje eu estou precisando que o Senhor me ajude a pagar essa conta aqui. Hoje eu estou precisando que o Senhor me livre desse problema lá com uma pessoa no trabalho que está me perseguindo. Você vai estar sempre com o pires na mão pedindo bênção. Um mendigo espiritual. E isso é uma situação deplorável, porque não foi para isso que Jesus veio ao mundo e morreu na cruz. Compreendeu? O que Deus tinha em mente era fazer de Abraão a própria bênção. E não apenas de Abraão, mas isso foi estendido para todos os descendentes de Abraão pela fé. Por isso ele falou, quando ele abençoou, Abraão abençoou Isaque, seu filho, e seu filho Isaque abençoou Jacó, disse no capítulo 28 de Gênesis, se você quiser, você está no 12 e vai para o 28, ou então veja aí na tela. Capítulo 28, versículos 1 ao 4. Então vamos editar um pouquinho aí para ser mais direto. Mas começa no versículo 1, dizendo assim, Gênesis 28, 1. E Isaque era filho de quem? Abraão. E Isaque chamou a Jacó, que era seu filho, e fez o quê? Abençoou-o. Quer dizer, antes de Isaque abençoar Jacó, Abraão, seu pai, tinha abençoado Isaque. Então, aquela bênção que Deus deu para Abraão e o tornou uma bênção, Abraão, antes de morrer, passou a bênção para Isaque. Quer dizer, você vai ser o próximo a carregar essa bênção, o patriarca. Então passou a bênção para Isaque. Isaque também fez a mesma coisa com Jacó antes de morrer. E diz o texto então, chamou a Jacó e abençoou, dizendo, e Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar e te multiplique, para que sejas uma multidão de povos. E te dê o quê? Te dê a bênção de Abraão, aquela bênção que Deus deu para Abraão. A ti e a quem mais? A tua descendência contigo. Então, começou com Abraão, passou para Isaque, seu filho. De Isaque passou para Jacó. De Jacó passou para os seus 12 filhos, que vieram a ser as 12 tribos de Israel. E uma dessas tribos era a tribo de Judá, de onde nasceu quem? O Senhor Jesus. Jesus era descendente de Abraão na carne. Ele tinha que ser descendente de Abraão, o que veio revelar o grande plano de Deus na humanidade. O grande plano de Deus, quando ele chamou Abraão, não foi para fazer Abraão rico e abençoá-lo com gado e ovelhas e tudo mais, e fazer dele um homem importante na sua época. Não foi, isso foi o mínimo. O grande plano de Abraão, de Deus com Abraão, foi fazer de Abraão uma nova nação, da qual sairia a linhagem do seu filho Jesus, de quem viria Jesus nascer na carne. O Filho de Deus viria a nascer como descendente desse homem justo, Abraão, para fazer parte dessa promessa. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quer dizer, toda a terra hoje tem a oportunidade de ser bendito, de ser um abençoado, de ser a própria bênção, através de quem?
de Abraão? Não. Através de Jesus, que é descendente de Abraão. Então, através do Senhor Jesus, as pessoas podem se tornar não meramente descendentes de Abraão pela fé, porque a Bíblia ainda fala que os verdadeiros descendentes de Abraão são os da fé de Abraão. Mas muito mais do que descendentes de Abraão, nós recebemos o poder de nos tornarmos filhos, não de Abraão, mas de Deus. Filhos não somente de Abraão, mas filhos de Deus. Foi o que João falou lá no Evangelho de João. Eu vou colocar na tela para não demorar, você depois anota se quiser ler. Lá no Evangelho de João, capítulo 1, fala de Jesus assim, a partir do versículo 10. Leia, por favor. Estava no mundo, falando de Jesus, estava no mundo e o mundo foi feito por ele, foi feito por Jesus. E o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu. E os seus não o receberam. Quem eram esses seus? O povo judeu, os descendentes de Abraão na carne. O povo escolhido tinha o direito de receber a primeira oportunidade de conhecer Jesus. Jesus veio primeiro para eles. Você vê às vezes no Evangelho, Jesus orientou os discípulos, por exemplo, dizendo assim: olha, vocês têm que ir primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel. Quando aquela mulher sirofenícia veio buscar ajuda, quer dizer, uma estrangeira, veio buscar ajuda para sua filha que estava endemoniada, Jesus falou para ela: não é bom tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. O que Jesus estava falando ali? Ele estava falando: eu tenho que primeiro atender os filhos de Abraão. Não porque eles são mais importantes, mas por causa da promessa que Deus tinha feito. A aliança que ele tinha feito com Abraão, e ele estava mantendo a sua palavra. Os judeus foram os primeiros a receberem a chance. Mas como os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros, o texto diz: veio para os seus, veio para o que era seu, e os seus não o... Quer dizer, os escolhidos rejeitaram Jesus. Mas a todos quantos o receberam, os gentios, né? Poucos judeus e maior parte os gentios, os não judeus, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então aqui está revelado o plano de Deus. Deus, você está acompanhando? Olha para mim, por favor. Deus chamou Abraão primeiro, escolheu um casal lá, Abraão e Sara, que não tinha filhos, deu um filho para ele: eu vou te fazer pai de uma grande nação, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então ele escolheu Abraão e fez de Abraão e Sara uma nação escolhida, o povo de Israel. E através de Israel veio quem? O Filho de Deus, Jesus, nasceu no mundo, para dar a oportunidade a todos os que creem nele, o poder de se tornarem filhos de Deus. Filhos de Deus. Você recebe a oportunidade de se tornar filho de Deus. Veja, essa palavra revela que nem todos são filhos de Deus, porque se todos fossem filhos de Deus, então não haveria necessidade de se tornar filho de Deus. Para que Jesus morreria na cruz? Para alcançar uma coisa que já estava feita. Ele deu a vida dele na cruz para nos dar o poder de nos tornarmos filhos de Deus. Por que nos tornarmos filhos de Deus? Porque você não nasce filho de Deus. Ninguém nasce filho de Deus. Nenhum bebê nasce filho de Deus. Talvez isso soe um pouco duro para você, chocante para você, mas é a verdade, é a palavra de Deus. Nenhum bebê nasce filho de Deus. Nenhuma criança é filha de Deus porque é criança. Ela é criatura de Deus. É criatura. Deus criou o homem e a mulher, deu a eles o poder de multiplicar. Colocou no homem a semente,
na mulher a capacidade de receber aquela semente e os dois criarem uma nova vida. Quando a pessoa fala assim, quando a mulher engravida e fala assim, nasce o bebê e ela fala, o bebê que Deus me deu. Desculpa, é espiritualizar uma coisa natural. Porque não é Deus que dá bebê para ninguém. O único bebê que Deus deu foi para Maria, a Virgem Maria. Foi o único bebê que Deus deu. Compreendeu? Sim ou não? O resto, homem e mulher fizeram. Foi Deus que fez o bebê. Deus deu o poder ao ser humano de se unir e multiplicar. Então o homem e a mulher se unem. Tanto é que um homem casado trai a mulher lá com a amante engravida, nasce um bebê. Foi Deus que deu? Não foi Deus que deu. Foram os dois que praticaram o ato sexual que pode gerar uma criança. Foi Deus. Então não espiritualize isso aí. Você tem que ter esse entendimento. As pessoas nascem por fruto da multiplicação natural. Mas para nascer de Deus, para ser filho de Deus, tem que nascer através daquilo ali que você leu. Pela fé no nome do Senhor Jesus. Quando a pessoa crê, está ali. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Coloca o próximo versículo. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Quer dizer, para nascer de Deus, não é nasceu da mãe, nasceu do pai. Não, nasceu do próprio Espírito de Deus. O próprio Espírito Santo gerou dentro da pessoa uma nova criatura. E ela se tornou, então, filha de Deus no seu caráter, no seu espírito, na sua natureza. Deus gerou dentro dela uma nova natureza. O corpo ainda é o resultado do pai e da mãe, mas o espírito agora é resultado da ação do Espírito Santo que entrou dentro da pessoa quando ela creu. E mudou o seu caráter. Mudou a sua natureza, agora ela tem a imagem e semelhança do seu pai. Deus é o seu pai. E quando ela recebe o Espírito Santo, o que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é essa bênção de Abraão. O Espírito Santo é o que faz a pessoa se tornar a própria bênção, porque ele é a fonte que jorra de dentro da gente. Muita coisa para digerir? É muita coisa, né? Bispo, está dando um nó na cabeça aqui agora. Se você tem interesse, você está entendendo. O Espírito Santo está revelando para você. Se você tem interesse, você está entendendo. Deus fez Abraão a própria bênção. E a sua descendência trouxe Jesus. Jesus, para dar a você a oportunidade de ser a própria bênção, deu a você o poder de se tornar filho de Deus. Se você é filho de Deus, isso quer dizer que você tem o DNA de Deus na sua natureza espiritual. Você é filho de Deus, você é dotado do mesmo caráter do seu Pai celestial. Você pode ter mãe e pai nessa terra. Sejam eles bons ou maus, não interessa. Se você nasceu de Deus, o seu caráter não é mais como o do seu pai e da sua mãe terrenos. O seu caráter agora é o caráter de Deus. Porque você nasceu de Deus. Amém? Como Jesus tinha nascido de Maria. Ele nasceu como homem da mulher Maria. Mas no espírito, ele era filho do seu Pai celestial. Tanto é que várias vezes depois de grande, Jesus se dirigia a Maria não como mãe, não como uma mamãe, mas como mulher. Que tenho eu contigo, mulher? Sim ou não? Porque ela foi um instrumento para dar a luz a ele fisicamente, mas espiritualmente, seu pai era o Espírito Santo, que desceu sobre Maria e fez com que ela concebesse. Esse mesmo Espírito Santo que desceu sobre Maria e deu a luz ao Senhor Jesus,
esse mesmo Espírito Santo é o Espírito Santo que Ele dá àqueles que creem, que se entregam a Ele. E se o Espírito Santo vem sobre você, ele gera em você uma nova criatura. Então, não há como você ser filho de Deus e ainda ter a imagem de uma pessoa comum que você foi nesse mundo até conhecer Jesus. É impossível. Quem recebeu o poder de se tornar filho de Deus, então não pode, por exemplo, mais viver no caráter duvidoso. Você mente, você engana, você é um espertalhão, você é um malandro, você é uma pessoa que, como qualquer pessoa desse mundo, fica tentando tirar vantagem e tal. Isso não é caráter de Deus. Se você é filho de Deus, então seu caráter é reto, íntegro. Reflete o caráter do Senhor Jesus naturalmente. Porque se você nasceu de Deus, então o seu prazer não é pecar, o seu prazer é acertar, é fazer as obras do seu Pai. Porque é a sua natureza, a sua natureza divina. Você digamos, você vê testemunhos, você é um ladrão, você foi um bandido, você foi uma pessoa do crime. Aí você vê a pessoa que viveu essa vida, entregou a vida dela para o Senhor Jesus, recebeu o Espírito Santo. A pessoa é transformada de tal forma que ela conta o testemunho e você tem dificuldade de imaginar que ela teria feito tudo aquilo que ela descreveu. Porque não parece mais a mesma pessoa. E realmente não é. Fisicamente é. Você vê as fotos do antes e depois. Antes e depois, está lá a pessoa. Mas o espírito dela não é mais. O caráter dela não é mais, porque ela nasceu de Deus. Ela agora é filha de Deus. Então ela tem o caráter do Pai. Está claro isso? Essa é a bênção de Abraão. Isso é você se tornar a própria bênção. A própria bênção, como eu disse, é o Espírito Santo dentro de você. Se você recebe o Espírito Santo, você se torna a própria bênção. O que é a própria bênção? O que é a própria bênção? O Espírito Santo onde? Dentro de você. Quando você recebe o Espírito Santo, você se torna a própria bênção. E aí, é impossível você guardar isso com você. Por isso que quem tem o Espírito Santo, de certa forma, para os que se perdem, se torna uma pessoa chata. Como a Bíblia diz, a sabedoria de Deus é loucura para o mundo, não é isso? Como a sabedoria do mundo é loucura para Deus. O que significa isso? Quando você recebe o Espírito Santo, você recebe o Espírito de Deus, a natureza de Deus, você começa a pensar com a mente de Deus, você começa a entender os pensamentos de Deus, os planos de Deus, você entendeu que Ele te inseriu no plano dEle, e você sabe que o plano dEle é dar essa oportunidade a todos os que creem de se tornarem também filhos de Deus. Então, o que você quer mais na vida? Qual é o seu maior objetivo nessa vida? Seu maior objetivo é levar outras pessoas, outras criaturas, seres humanos, terrenos, que não conhecem esse Deus, essa bênção, levá-los a conhecer, ter essa oportunidade. Então você se torna um tanto chato, porque você parece que não tem outro assunto, você só quer falar de Jesus, você só quer fazer aquilo que vai levar as pessoas a conhecerem o Senhor Jesus. Então o mundo não entende mais, não entende mais. Então se você namorava a tua namorada, o teu namorado, e você se converteu, recebeu o Espírito Santo, o namorado não recebeu, a namorada não recebeu, estraga tudo. Estraga tudo, estraga no bom sentido, né? Estraga assim, não tem mais comunhão. Não tem mais comunhão. Eu lembro quando eu cheguei na igreja, eu não tinha ainda o Espírito Santo, mas eu já estava me convertendo, querendo Jesus. E eu tinha uma namorada, e eu a convidei para vir, e para me agradar, ela veio na igreja. E eu todo feliz que ela veio. Eu não sei se eu errei de dia,
que eu trouxe ela na igreja, porque eu trouxe ela na sexta-feira. Devia ter começado pela quarta, domingo e tal. Não errei, não. Foi certo, foi plano de Deus. Mas depois da reunião, quando eu perguntei para ela, e aí, você gostou? Né? Feliz da vida que ela tinha vindo, que pensando que agora ela ia começar a frequentar a igreja comigo, ela fez a cara assim de quem comeu e não gostou e fez, não é para mim não. Não é para mim não, isso não é para mim não. Pronto, ali acabou o relacionamento. Acabou assim, naturalmente. Porque eu vi que ela estava indo para um caminho e eu estava indo para o outro. E é assim que acontece, a pessoa recebe o Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo, você namora com uma pessoa, essa pessoa não tem o Espírito Santo, como que você vai ver um futuro junto dessa pessoa? Não se você é casado. Se é casado, agora você tem que carregar a mala. Até que ela se converta, não é? Já está casado, você conheceu Jesus casado. O cônjuge não conheceu Jesus. Tá bom, então você vai lutar. A Bíblia fala que a mulher salva santifica o marido salvo santifica a esposa. Então você vai procurar ser Jesus para o seu cônjuge e lutar para que ele se converta. Mas se você é solteiro, como é que você vai se juntar com alguém que não tem o mesmo Espírito? Realmente não dá. Só se você não tem ainda o Espírito Santo. Você diz que tem, mas não tem. Quem se sujeita a isso e diz que tem o Espírito Santo, desculpe, não tem. Não tem, porque o Espírito Santo não faria isso. Não faria isso. Mas você está entendendo? O que é a bênção de Abraão? O que é se tornar a própria bênção? É ter o quê? O Espírito Santo dentro de você. E essa fonte a jorrar, então, ela vai existir a partir de então, sem uma pausa, sem um limite. Você vai passar a integrar o plano de Deus, porque esse plano, ele é gerar filhos para Deus. Olha só o que diz lá em Gálatas capítulo 3 também. Ele diz assim: para que a bênção de Abraão, então a gente estava lendo lá em Gênesis, no início da Bíblia, Velho Testamento. Agora a gente está lendo em Gálatas, milhares de anos depois de Abraão, na época de Paulo. Ele disse, para que a bênção de Abraão chegasse a quem? Aos gentios, os não-judeus, por meio de quem? Por Jesus Cristo, e para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. Quer dizer, quando você recebe o Espírito Santo, você então recebe a bênção de Abraão. Você se torna a bênção de Abraão. O que significa essa bênção de Abraão? Lá, quando Deus falou com Abraão, ele concluiu dizendo o seguinte, quando ele falou, tu serás uma bênção, ele falou assim, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Ou seja, você ser a própria bênção é como se você fosse uma extensão de Deus. Você é uma extensão de Deus. É filho. É como você que é pai, que é mãe. Você tem um filho. Você tem um filho. Seu filho, nascido de você. Você está ali na rua. Aí vem um bandido, uma pessoa qualquer, e agride seu filho. Ou sua filha. O que é que você vai fazer? O que você vai fazer? Você vai sair em defesa do seu filho, não vai? Ou você vai falar, pode bater, está merecendo. Não. Por mais que mereça, ali você esquece de toda a malcriação do seu filho e você vai para cima de quem está agredindo ele. Não é verdade? Porque aí já não é mais sobre o seu filho, é sobre você. Que tipo de pai, que tipo de mãe é você que não defende o seu filho? Então, isso está dentro da gente. Você vai lá defender seu filho. Não importa o que for. Ele pode ser mal criado, ele pode ser o que for. Você vai em defesa dele, porque é seu filho. Da mesma forma, quando você é a bênção de Abraão, você é a própria bênção, você é filho de Deus, é como se
você fosse a extensão de Deus. E o seu pai, ele é responsável por você. O Pai Celestial, o Criador do universo, é seu pai. Você não é filho de uma pessoa famosa, como alguns aí, não é? Às vezes aparece aí na notícia, alguém dizendo assim, ó, fulano está tentando que o famoso tal reconheça a paternidade. Está exigindo exame de DNA, etc. Sim ou não? Sim ou não? A pessoa quer provar que ela é filha de uma pessoa famosa, uma pessoa rica. Engraçado que ninguém vai atrás do reconhecimento de paternidade do mendigo. Né? Ninguém quer que o mendigo assuma, você é meu filho. Que é o rico, que é o famoso. Né? Meu amigo, minha amiga, ser filho de Deus é muito mais do que ser filho de um famoso, de um rico, de um poderoso, de um rei, de uma rainha, de um empresário rico desse mundo. Você ser filho do Altíssimo. Você é representante do seu Pai. Você é príncipe. Na verdade, a Bíblia fala que nós somos reis e sacerdotes. Ele é rei dos reis. Quem são os reis? Ele é rei dos reis. Quem são os reis? São os filhos. Não são os reis desse mundo. Ele é rei dos filhos. Quer dizer, nós somos príncipes e reis porque temos a Ele, Rei dos Reis, como nosso Pai. Então isso é muito grande, é muito além de bênçãozinhas aqui ou ali. A sua visão aumenta de tal forma que você entende, meu Deus, eu sou rico e não sabia. Eu sou riquíssimo e não sabia. Eu ganhei mais do que ganhei em todas as loterias do mundo juntas e não sabia. Eu sou filho do Altíssimo. O que é você ser filho? Você tem direito de chegar na presença do seu pai a qualquer momento, que foi o que Ana fez, como nós falamos domingo, e nessa folha você lê mais a respeito. O que Ana fez? Ana, ela ficou por muito tempo sujeita a um sistema religioso da época. O sistema religioso que o marido dela, que era um religioso, praticava e a mantinha ali debaixo daquele sistema religioso. Então, mesmo uma mulher aflita, sofrida, a religião não podia fazer nada por ela, e não fez. Mas quando a dor dela transbordou e ela não aguentava mais a humilhação que ela vivia, o que ela fez? Ela disse, não, agora eu vou resolver isso direto com Deus. Ela saiu, levantou, foi lá no templo, ignorou o sacerdote e foi e falou direto com Deus. Como um filho faz com o pai. O filho tem cerimônia com o pai? Não, se é um pai que é um exemplo, que é um bom pai, o pai pode estar dormindo, o pai pode estar em qualquer lugar no meio do trabalho. Se o filho liga e fala, pai, estou precisando falar com o senhor, o pai larga tudo e fala, o que é meu filho? Sim ou não? Se você tem filho e está no trabalho, e você fala lá no seu trabalho, olha, me desculpa, meu filho me ligou, tem uma emergência, eu tenho que sair. Todo mundo no trabalho fala, vai, é teu filho, uma emergência, vai. Porque sabe da sua responsabilidade. Nós temos Deus como Pai. O Pai Celestial, Criador dos céus e da terra. Aquele que chamou Abraão. Aquele que mandou o filho dele aqui para nos dar o poder de nos tornarmos filhos. Ele é o nosso Pai. Ele é o seu Pai. E você tem acesso direto a Ele. Se você nasceu dele, se você tem o Espírito Santo, você tem acesso direto a Deus. Quer dizer, isso é libertador. Isso não é religião. Aliás, a religião odeia essa informação, porque essa informação torna todas as religiões desnecessárias. As religiões desse mundo se tornam desnecessárias. Por quê? Porque a pessoa pode ir direto ao Pai. Ela agora tem Deus como Pai. Ela pode chamar Deus de Pai. Deus a ouve tanto quanto ouve Jesus.
Então, não precisa mais de intermediários. Compreendeu? Sim ou não? Que é o que as religiões não querem que as pessoas saibam. Mas a palavra deixa bem claro isso. Que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O que é a igreja? Mas bispo, o senhor está falando que não precisa de religião? O que é a igreja universal? A igreja universal tem se esforçado muito para não ser uma religião. A igreja universal tem se esforçado para ser apenas o que Deus intencionou que a igreja fosse. Um lugar de oração para todos os povos e uma escola da fé, onde as pessoas possam vir, ouvir e aprender a palavra de Deus. Amém? É isso que nós estamos tentando fazer. Não nos colocarmos entre você e Deus. Não nos colocarmos como intermediários entre você e Deus e dizer para você, vocês precisam da gente. Vocês estão aqui na nossa mão e vocês só veem a Deus através da gente. Não. Nós estamos tentando conectar vocês diretamente com Deus para que vocês fiquem independentes da gente. E independentes de qualquer religião, de qualquer líder religioso nesse mundo. Porque Deus nos chamou à liberdade, não à escravidão. Amém? Então, a igreja, ela é necessária para isso. Jesus criou a sua igreja e a igreja é necessária para que os filhos de Deus se reúnam, se organizem para levar essa bênção a todas as famílias da terra. E juntos nós podemos muito mais. Imagine se cada cristão sozinho fosse responsável de evangelizar o mundo. Não ia acabar nunca, é ou não é verdade? Nem o seu bairro, que dirá o mundo. Mas juntos nós podemos fazer um estrago, sim ou não? E o diabo odeia isso, ele odeia essa unidade. Mas entenda que isso não é religião. Você não precisa de uma religião. Você não precisa de alguém para ficar intercedendo por você. Eu não falo para a pessoa aí fora não conhece Jesus, não sabe a diferença da mão esquerda para a mão direita nos assuntos espirituais. Ela precisa que alguém mostre para ela o beabá. Mas você vem à igreja, você conhece a palavra, batiza nas águas, recebe o Espírito Santo, o que você tem que fazer? Você tem que se tornar a própria bênção. E você tem que se juntar a nós para começar a dar para outras pessoas. Você não deve vir à igreja mais para ficar recebendo. Você vem à igreja para você poder se aperfeiçoar, para você crescer, se fortalecer e dar para levar outras pessoas a serem salvas também. Amém? Porque quem tem, quer dar. E quem não tem, quer o quê? Quer receber. Se você tem, você quer dar. Então, busque a bênção de Abraão. Busque se tornar a própria bênção. Busque ser essa pessoa. Que se você se tornar essa bênção, meu amigo, minha amiga, os outros probleminhas da vida vão, sabe? Probleminhas assim, que não tem. Você já está acostumado, você já sabe, você conhece o Senhor que você vive, você conhece em quem você crê. E então você sabe que cedo ou tarde ele vai resolver os seus problemas aqui. O que é mais importante é seguir o projeto dele nessa vida. Compreendeu? Quem está acompanhando? Quem acompanhou? Entendeu? Muito bem. Talvez isso, como eu disse, seja muita informação para você de uma vez. Mas eu oro e peço ao Espírito Santo que ajude você a pegar aqueles pontos principais, sair daqui e mudar sua visão, mudar sua cabeça. E deixar de ser uma pessoa, um mendigo espiritual que fica só buscando bênção. E que você se torne a própria bênção de Deus. Eu espero que o Espírito Santo revele isso para você. Quarta-feira que vem nós vamos continuar falando sobre esse assunto aqui. Traga a sua Bíblia. Amém? Vamos ficar de pé, por favor. E se você diz, bispo, eu quero me tornar a própria bênção, eu ainda tenho sido esse mendigo espiritual, mas eu não quero mais ser. Eu quero receber